Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Se vocês estão conseguindo ouvir, só diz oi, assim, pra eu saber que vocês estão ouvindo. Tá, então tá. Então tá. Eu vou tentar depois deixar a live gravada, tá? Porque a gente talvez passe de 1 hora e eu sei que agora o Instagram grava direto, né? As lives anteriores que eu fiz, eu tive sempre que fazer quebrado em parte 1 e parte 2, porque o Instagram acabava ali acabava ali cortando, né? Mas agora eles deixam fazer acho que 4 horas. Só que quando eu às vezes vou tentar repostar um vídeo maior de 1 hora, não reposta. Mas eu acho que deve salvar. Então vamos confiar que vai salvar e aí a gente vê depois como faz, tá? PH já mandou uma pergunta aqui sobre o tema da vez, né? Vamos começar então, né? Que já vai ficar gravado, então não tem problema a gente começar e quem for chegando pega depois, né? Não tem problema. Então, hoje a gente vai falar, né? Vai ser uma live depois de mais de 1 ano sem fazer live. É um tema, né, que está muito em pauta, né? A questão da formação do psicanalista. Já tem uma live, né, que foi feita sobre supervisão. Hoje vai ser essa 5ª live, né, que eu vou fazer. As outras estão no IGTV. E aí, então, a primeira live que tá lá, né, e também tá no canal do YouTube, que tem o meu nome, né, Camila Cuchini. Vocês podem ver tanto a live no IGTV quanto no canal do YouTube. A primeira live foi sobre o dinheiro em psicanálise. A segunda live foi sobre os atendimentos online em psicanálise. Foi na época que estava ali, né, começando o atendimento online. Depois a gente teve um sobre supervisão clínica, né? E aí a gente teve a 4ª, que foi com a participação do camarada Augusto Vaz de Mello sobre política e psicanálise. E aí, então, essa é a 5ª live sobre formação do psicanalista e a questão da análise didática e pessoal, porque a formação do psicanalista é algo muito amplo, que a gente aqui numa live não conseguiria dar conta de falar sobre isso, mas então a gente vai fazer ali um pequeno recorte, né? Eu fiz um pequeno recorte com algumas citações do Freud, né? Não peguei muita coisa do Lacan, para não ficar algo muito extenso também, mas em outro momento a gente pode abordar melhor isso. Então, esse texto vai estar mais focado, né, na questão da análise didática e pessoal, ressaltando, então, essas citações do Freud. Eu fiz aqui uma parte escrita, porque senão eu começo a falar e me perco, né, vou falando e, enfim, né, e não quero me perder, quero algo mais estruturado aqui para deixar gravado para vocês, né. Então vamos seguir com isso que eu preparei, né? E ao final, né, sempre tem algumas perguntas que me mandam anteriormente. E aí então eu vou responder essas perguntas. Quem tiver pergunta enquanto eu estiver falando, né, coloca ali, eu vejo se eu consigo ver aqui. E aí depois a gente também responde elas mais pro final, tá bom? E aí a gente retoma alguns pontos. Então acho que é isso, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão do tripé, né? Porque quando a gente fala em formação em psicanálise, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do tripé, né? E esse termo tripé, eu acho que eu já falei isso até em outra live, ele não tá precisamente no Freud, Freud não utiliza esse termo, né? Tripé, mas assim ficou conhecido o conjunto composto por análise pessoal. E aí tem uma questão, né, entre a análise didática, a análise pessoal, o estudo teórico e a supervisão, que seriam, para Freud, necessários à formação de um psicanalista. A gente tem que lembrar que quando Freud começa a psicanálise, né, a gente vai ter aí um grupo de estudo que vai iniciar dia 8 de março, com estudos pegando o início, os primórdios da psicanálise, né? Então são textos ali anteriores a 1900, vamos também passar pela interpretação dos sonhos, né? Na verdade vai ser o nosso último texto desse módulo, que vai até o meio do ano.
Mas a gente tem que lembrar que quando Freud começa os estudos, né, e começa a pensar ali nessa dimensão do inconsciente, começa a criar a psicanálise, ainda não há propriamente uma formação em psicanálise, né? Então o Freud, ele demora um certo tempo para começar a pensar nessa formação. Por quê? Porque cada vez mais, né, autores, né, que enfim, já tinham uma certa leitura dentro da medicina, começam ali também a se aproximar de Freud, né? Muitos médicos na época interessados nesses estudos, né? A gente lembra que o Freud foi estudar também com Charcot, então ele traz, né, já uma certa bagagem daquilo ali que ele vivenciou. Se não me engano, acho que foram 2 ou 4 anos que ele passou ali nesses estudos mais intensivos. E com a formação em psicanálise, né, com essa ideia de formação, isso dependeu ali, né, do Freud criar grupos. E é interessante porque essa ideia de grupo na psicanálise não é bem visto, né, a gente vai poder falar um pouquinho disso aqui hoje, mas a ideia foi que Freud pôde ali, a partir, né, da demanda também e da própria tentativa, né, de fazer com que isso que ele estava criando, né, essa teoria nova, pudesse ali se estender pelo mundo, se ampliar, né? E talvez a gente vá comentar aqui, não sei se muito, mas que várias sociedades de psicanálise foram sendo criadas, né, em vários lugares, né, na América, fora da Europa, na própria Europa, enfim. E isso foi fazendo com que a psicanálise se ampliasse, né? Então, o objetivo aqui hoje, né, é trabalhar, né, um tema em si, mas dar um pouco desse enfoque, né, sobre uma hipótese do porquê que a análise pessoal dentro desse tripé sempre foi superestimada por Freud, né, como fundamento, como fundamental de uma formação, e como hoje isso se estende, né, e se diz que é através dela, viu uma experiência no divã, que uma transmissão da psicanálise é possível, né. O que eu vou destacar aqui é um problema que advém com essa afirmação, né, fazendo com que a gente acredite que é com o nosso próprio inconsciente, o do analista, que a gente opera análises, né, a partir da nossa experiência num divã e não propriamente a partir da teoria, né? E aí, dentro do campo lacaniano, vem várias ideias, né, sobre essa questão ali do que a gente não opera propriamente com a teoria, mas a gente opera a partir da nossa experiência com o nosso inconsciente, né? Essa ideia de que o que a gente faz não é da ordem de um saber, que quando a gente faz, né, o ato analítico, ele é da dimensão desse não saber, a gente não pensa no momento ali de um ato. Várias coisas que a gente vai ouvindo como verdade, né? A gente não questiona, a gente acha que é assim, só que a gente não consegue dar uma explicação lógica do porquê que é assim, a gente simplesmente aceita, né? E isso é um grande problema, porque quando a gente começa a aceitar certas coisas, como a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, a gente tá na ordem religiosa, né? A gente tá ali numa dimensão de dogma, e não propriamente na dimensão de um trabalho científico, que foi o que Freud propôs para a psicanálise e o próprio Lacan também, né? Então, essa ideia, né, de que a análise pessoal é alguma coisa necessária, né, a formação do analista, a gente vai entender por quê que Freud diz que é necessário, né, por que essa dimensão fundamental da análise, tanto didática quanto pessoal, mas tem uma certa ideia que fica, né, e que a IPA sustenta muito e que Lacan vai criticar muito, que é essa ideia de que o analista ele precisaria ser uma pessoa analisada, né, para ser menos neurótico, e uma teoria ela não abarcaria, ela não permitiria que isso, que é da ordem da neurose, pudesse ali se desfazer para que então o analista pudesse então fazer ali a sua operação. Gente, vocês estão sentindo que tá com delay, que tá travando? Para vocês tá ok? Só me digam sim ou não, porque eu recebi uma mensagem que não tá ok. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá ótimo, então tá bom. Então, nesse sentido, né, que uma análise pessoal é importante, né, numa formação,
a gente tem que poder pensar o que acontece, por quê? Eu não conheço muitos analistas, na verdade já ouvi falar, né, mas tirando Freud, que foi o primeiro e que de fato não fez uma análise, né, ele fez o que ele considerou autoanálise. Não conheço analistas, né, que a gente possa dizer ali que há um grupo de analistas, muitos analistas que tenham se formado, que se digam analistas sem ter passado pela experiência do divã, né, com outro analista. Então, não dá muito para a gente pensar como seria se isso acontecesse, né? Se houvesse ali uma formação analítica, não que desprezasse a análise pessoal, né? Mas se a análise pessoal ela não tivesse essa dimensão, né, superestimada dentro de uma formação como a, né? A gente não sabe os efeitos disso, a gente não sabe como isso seria, né? Então a gente não pode falar de alguma coisa que a gente não tem notícia, né? Mas, né, eu acho que ali o que a gente tem que pensar, né, é que o analista, talvez, né, por uma análise pessoal, tem algo dessa dimensão, né, que se diz do inconsciente, que seria ali possível de se utilizar no momento de operar análises, né? E é disso que eu falei anteriormente, que a gente não questiona, a gente toma isso como uma certa verdade, né? E aí eu quero poder trazer para vocês hoje, né, esse questionamento sobre análise pessoal, tentando trazer um pouco do contexto, né, do que estava acontecendo na época quando Freud fala sobre a importância da análise para a formação do analista, né, e ressaltar a preocupação do Freud com o futuro da psicanálise, né? E como a análise pessoal se tornou uma certa estratégia institucional e política para o próprio Freud. Isso é alguma coisa que eu não vejo muito os colegas comentando, falando, né? E que é importante, assim, a gente pensar, lendo os textos do Freud, né? Pesquisando ali o que o Freud fala sobre isso, a importância disso dentro desse contexto maior institucional, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da análise didática, né? Esse termo, análise didática, foi estabelecido por Freud e adotado pela Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, em 1925. A IPA, essa Associação Internacional de Psicanálise, foi criada em 1910 por Freud e outros discípulos, né? Justamente pensando nessa questão da formação e na transmissão da psicanálise, né? Então, seria uma associação que estipularia uma formação obrigatória. Esse obrigatório que a gente vai discutir, né, ao longo ali da live. E que se constituiria através de uma análise com um analista mais experiente, né, análise didática, né, ela estaria relacionada a isso. Então, haveria uma análise com um analista mais experiente e seria destinada a quem pretendesse seguir a profissão de psicanalista. Ou seja, aqueles, né, que se interessavam pela psicanálise deveriam passar por essa análise dita didática para aprender sobre a psicanálise, para poder ali, através, né, do percurso de análise, supervisão, estudo teórico, poder operar análises. E aí talvez a gente possa pensar nessa certa diferença entre a análise pessoal e didática, que com o Lacan, isso às vezes, aqui a gente não vai trazer o recorte, né, das falas do Lacan sobre a análise didática, mas nos momentos em que o Lacan fala sobre a análise didática, ele traz ali, às vezes, críticas, né, desse termo ou dessa separação entre a análise didática e pessoal, né, um certo entendimento de que a análise, toda análise pessoal seria didática, porque pro Lacan, né, ao final de um percurso de análise, haveria da parte do analisante uma posição de analista, né, talvez a gente possa falar um pouquinho disso mais pro final, tá? Mas a questão é que a análise didática foi pensada dentro de uma estratégia de formação, né? O porquê da análise ser dita didática, né? E teria essa obrigatoriedade, né? E um certo lugar ali do analista mais experiente, né? Desse analista, porque, não sei se vocês têm conhecimento, né? A formação em psicanálise, ela é uma formação piramidal, né? Então, desde o começo, para Freud, havia Freud, né, que era a autoridade central, né, dentro das instituições, através da associação, né,
Internacional de Psicanálise também. E aí é dito, né, chamado de gerações. Então, há a primeira geração de analistas, que são os que se formaram com Freud. A segunda geração de analistas que se formaram com a primeira geração. E vai criando, a partir daí, uma certa pirâmide, né? Onde a gente tem ali, no início, poucos analistas, e isso vai se ampliando para uma certa base, né? Até hoje a formação é assim. Por isso que às vezes a gente, fazendo críticas à formação da psicanálise, né, a gente critica um certo funcionamento onde parece, né, que essa questão da experiência ganha, né, uma dimensão ali de poder, né, de status, de que esse que é mais experiente, né, não só ele tem mais tempo, né, de estudo ou de experiência, mas como isso dá a ele um certo poder, né, de direcionamento e de decisões sobre o campo psicanalítico, né? Então quem está na base fica realmente passivo, e passivo até de uma forma a não contestar isso que é estipulado por quem está no topo, né, da pirâmide. Então foi Jung, né? A gente sabe que Jung foi um discípulo de Freud, que inicialmente, né, eles tinham ali uma relação muito próxima, né? E o Jung foi quem teve primeiro a ideia dessa formação dita didática, né? Quando ele trabalhava com Bleuler, que foi o seu mentor. Isso na clínica Guzli, né? Que é um nome diferente. Tratando seus alunos como pacientes, né? Então, Freud acabou por conceitualizar esse termo, né, didática, juntamente com seus discípulos na famosa Sociedade das Quartas-Feiras, que durou entre 1902 e 1908. E essa sociedade, né, das Quartas-Feiras culminou, então, na Sociedade Psicanalítica de Viena, em 1908. Realçando a necessidade de submeter aqueles que queriam seguir a psicanálise a uma análise didática. Então começa a haver uma certa estruturação de formação da psicanálise, né? Em 1912, no texto conhecido como escrito técnico, né, um dos escritos técnicos, Recomendação aos médicos que exercem a psicanálise, o Freud vai dizer assim: há alguns anos dei como resposta a pergunta de como alguém se pode tornar analista, pela análise dos próprios sonhos. Essa preparação, fora de dúvida, é suficiente para muitas pessoas, mas não para todos que desejam aprender psicanálise. Nem pode todo mundo conseguir interpretar seus próprios sonhos sem auxílio externo. Eu numero como um dos muitos méritos da escola de análise de Zurique, e aí ele faz menção então a Jung, né? Terem eles dado ênfase aumentada a esse requisito e terem-no corporificado na exigência de que todos que desejam efetuar análise em outras pessoas, operar como analista, terão primeiramente de ser analisados por alguém com conhecimento técnico. E aí aqui é interessante, né? Porque o Freud, ele assinala a experiência relacionada ao conhecimento técnico da psicanálise. Ele dá ênfase à teoria, né? Que é alguma coisa que às vezes quando a gente fala de uma experiência, né? Um analista experiente, a gente tende sempre a pensar nessa experiência do divã e essa técnica, nesse conhecimento ali teórico, ele fica um pouco deslocado, né? E aí ele continua: todo aquele que tome o trabalho a sério deve escolher este curso, que oferece mais de uma vantagem: o sacrifício que implica revelar-se a outra pessoa, sem ser levado a isso pela doença, é amplamente recompensado. Ou seja, aqui a gente vê uma citação de Freud onde ele fala de uma análise que é buscada por aquele que quer ser analista, não por conta de um sofrimento, não se trata de uma análise pessoal, mas sim uma análise para que ele se torne analista. Isso é interessante, né? E aí isso é de 1912. Por que isso é interessante? Porque quando ele se refere a isso, né, uma análise que não tem na sua base um sofrimento neurótico, mas sim por um querer aprender psicanálise, ele fala, né, um querer aprender sobre a própria mente para operar análises, a gente vê, né, que hoje em dia tem acontecido cada vez mais, né, já recebi, enfim, propostas assim de análise, né, mas que seria possível uma análise, né, aqui Freud fala, né, uma análise sem que houvesse esse sofrimento de base, né? Então é interessante se perguntar por isso, né? Seria possível uma análise, né, a partir de um querer ser analista? Por quê? Porque
a gente tem, né, hoje, né, várias sociedades de psicanálise, enfim, que dão até carteirinha, né, para analistas, né, ali um reconhecido, né, um certo cadastro, e muitas que são ou não filiadas à IPA pedem ali um número de horas de análise para que o analista possa receber essa autorização da instituição como analista, né? Isso é alguma coisa que acontece hoje em dia. E aí há um certo espanto, porque, de fato, às vezes as pessoas chegam ali para uma análise dizendo, olha, eu vim aqui porque eu quero ser analista e eu preciso, né, ali de tantas horas de análise para que eu possa dar, e aí precisa, né, o analista precisaria dar um certo comprovante dessas horas para que fosse levado à instituição e aí então esse percurso, né, de formação pudesse prosseguir, né? Isso, por que eu estou chamando a atenção disso, né? Não que o Freud tivesse estipulado propriamente horas de análise pessoal, isso eu não encontrei em nenhum texto, né? Embora ele fale ali de uma análise por volta de 2 anos, ele chega a falar isso, né? Agora eu não vou lembrar qual texto que ele fala, mas ele chega a falar que seria ali talvez um número necessário, né? De tempo de uma análise ali, né? Para que, e a gente sabe que na época de Freud, né, e a própria IPA requisita, né, isso de ser ali 4 vezes na semana. Freud na época eram 5 vezes na semana, né, de 40 a 50 minutos, então tinha ali, né, e várias coisas que foram sendo colocadas, né, então Freud diz 50 minutos porque teria que ter um intervalo entre um paciente e outro para que ele pudesse descansar, enfim, né, então são coisas ali que vocês pensam que é totalmente arbitrário, né? Totalmente por uma decisão ali que a própria questão do divã, né? Que Freud, claro, tem uma questão do porquê utilizar o divã, né? Que isso tá na teoria, né? Mas isso também é questionável, né? Uma análise é possível sem divã, por exemplo, né? Só que o Freud chegava a dizer ali, né, que ser ali visto durante horas e horas, né, e eram ali 5 vezes na semana, isso se tornava insuportável. Então tem certas coisas, certas regras, né, que são colocadas que a gente não entende, não sabe muito do fundamento, por que se estabeleceu assim, né, e muitas vezes se estabeleceu por conta dessa tradição. E isso né, vem assim e a gente muitas vezes não questiona, né? Não para pensar do porquê que é assim e se poderia, se funcionaria sendo diferente disso, né? Então, né, buscar essa análise, né, como requisito para se tornar psicanalista, né? E aí fica essa questão, né? Será que isso seria possível? Né? Por isso que há esse questionamento da análise didática, dando essa diferença para a análise pessoal, né? Uma análise que é buscada sem propriamente um sofrimento neurótico como base, né? E simplesmente por um querer se tornar analista. Isso a gente já tinha na época de Freud, né? A Marcela falei sobre isso, a questão do divã em um local e fui duramente reprimida por isso. Acho super importante o pensamento crítico. Para se pensar, né? A gente precisa poder explicar por que o divã. Tomar como algo dado, né? Tem que ter o divã. Por quê? Né? E a gente vai falar um pouco disso, né? A dimensão que toma, né? Uma certa crítica, um certo questionamento no campo, né? Vamos continuar aqui, né? Nessa citação do Freud, que ele vai falar o seguinte: não apenas o objetivo de aprender a saber o que se acha oculto na própria mente é muito rapidamente atingido nessa análise didática, e com menos dispêndio de afeto, mas obter-se-ão em relação a si próprio impressões e convicções que em vão seriam buscadas no estudo de livro e na assistência a palestras. E por fim, não devemos subestimar a vantagem que deriva do contato mental duradouro que via de regra se estabelece entre o estudioso, que seria o analisante de informação, e seu guia, que seria o analista experiente. Então aqui Freud fala do estudioso e o seu guia. Ele fala do analista mais experiente como um guia, né, dentro de uma análise dita didática. E aí o que eu chamo a atenção aqui, porque eu vou ainda trazer outras citações com esse termo convicção. Freud vai dizer, né,
obter-se-ão em relação a si próprio, né? O que quer ser analista, o que quer se tornar analista, né? Impressões e convicções que em vão seriam buscadas no estudo teórico, tanto em palestras quanto em livro, né? Então vamos chegar lá, no ponto que eu tô aqui querendo levantar com vocês. O termo convicção, né? Eu fui procurar no alemão. Ele tá tanto como convicção, persuasão, né? Que é o termo Überzeugung. Um pouco antes, na análise de uma fobia em um menino de 5 anos, de 1909, que é o caso Hans, né? Mais conhecido como o caso Hans, o Freud vai dizer algo semelhante. Ele vai falar assim: é um fato lamentável que nenhum relatório de uma psicanálise possa reproduzir as impressões recebidas pelo analista enquanto ele a conduz, e que um sentido final de convicção nunca possa ser obtido pela leitura sobre ela, mas somente experimentando-a diretamente. Então aqui ele ressalta novamente a importância da análise no sentido de haver uma convicção, porque nenhum relatório de psicanálise conseguiria reproduzir, né, essas impressões que o analista tem na sua própria análise. Então, o sentido final é de haver uma convicção. Já em 1925, demos um salto, no Prefácio à Juventude Desorientada, de Eichhorn, Freud afirma sobre a formação psicanalítica para pessoas que se interessam pela educação de crianças. Isso é algo muito presente nos textos de Freud. Se vocês pegam o PDF, tem lá no meu drive, no drive aqui, né, do perfil, lá na bio, vocês vão ali em material para estudo em PDF e vão na parte da aba psicanálise. Tem várias abas, na verdade, todas são interessantes, né, se vocês quiserem ler textos de filosofia, de política e de saúde mental também. Então tem lá, mas de psicanálise tem um que é de Freud, né, um PDF. E nesse PDF vocês podem buscar por palavras-chave. E aí vem todas as palavras-chave que estão nas obras completas sem as notas de rodapé. Nesse não tem nota de rodapé. E aí vocês vão ver que vários momentos o Freud vai dizer da importância da psicanálise para quem trabalha com educação de crianças, né? E a gente sabe que a filha de Freud, a Anna Freud, né, foi uma das representantes, né, dessa criação da psicologia do ego, né, trabalhando muito nessa dimensão educacional com criança, né? E aí o que ele vai dizer quando ele está falando em 1925? Uma formação desse gênero é mais bem executada se a própria pessoa, ou seja, uma formação em educação para crianças é mais bem executada se a própria pessoa se submete a uma análise e experimenta em si mesma. A instrução teórica na análise fracassa em penetrar bastante fundo e não traz convicção. Vocês veem que convicção aparece em vários textos, né? E quase no final da parte 2 do texto, a questão da análise leiga, de 1926, um ano depois, depois de ter apresentado a sua hipótese sobre o ego e o id, Freud ressalta ainda: quando ministramos aos nossos alunos instrução teórica em psicanálise, podemos ver quão pouca impressão lhe estamos causando para começar. Eles absorvem as teorias da análise tão friamente quanto outras abstrações com as quais são alimentados. Poucos deles, talvez, desejam ficar convencidos, mas não há qualquer vestígio de que estejam. Mas também exigimos que todo aquele que quiser praticar análise em outras pessoas se submeta ele próprio a uma análise. É somente no curso dessa autoanálise, como é confusamente denominada, quando eles realmente têm a experiência de que sua própria pessoa é afetada, ou antes sua própria mente, pelos processos afirmados pela análise, que adquirem as convicções pelas quais são ulteriormente orientados como analistas. Como então poderia esperar convencê-lo, a pessoa parcial, com quem ele estabelece, né, uma interlocução nesse texto, da correção das nossas teorias, quando só posso pôr diante do Senhor um relato abreviado e, portanto, ininteligível das mesmas, sem confirmá-las pelas próprias experiências do Senhor. Ou seja, né, passar por uma análise também seria uma forma para Freud de um certo convencimento de que ela funciona,
devido a quê? Aos ataques e às desconfianças que a psicanálise recebia na época, muito mais até do que hoje em dia. Né? Então, a gente está no momento inicial da psicanálise, né? 25 anos, 26 anos é nada, né? Se a gente pensa ali que a formação em psicanálise começa realmente a ser estruturada a partir de 1910, ou seja, 10 anos de psicanálise ali, né? Haviam desconfianças, né? Havia muita mistura da psicanálise com outras coisas, né? E Freud ficava muito preocupado com isso, né? Com essas dissidências, com certas rupturas, com isso que poderia contaminar a psicanálise. Então, a gente vê aqui que o que ele está trazendo, né? Nessa parte da questão da análise leiga, de que a teoria, né? Os alunos, né, propriamente, que vão recebendo essa instrução teórica, eles vão tendo uma pouca impressão do que é a psicanálise, né, absorvendo a teoria muito friamente, né, abstrações com as quais são alimentados. Então, vocês percebem que Freud está relacionando a teoria com alguma coisa que é frio, com alguma coisa que é da ordem de uma abstração, então que afetaria pouco aquele que quer se tornar analista. E a análise dita didática, né, ela viria como uma forma, né, de fazer com que houvesse essa convicção para então fazer com que esse que começa o percurso da psicanálise não esteja ali rompendo com ela em algum momento. Então, vocês percebem como é estratégico, né? Dizer que é necessário uma análise, como Freud estabelece nesse momento, é uma estratégia para que não haja essas dissidências que começam a ocorrer. Vamos continuar. Só para finalizar esse tópico das convicções, na parte 7 da análise terminável e interminável, de 1937, Freud vai dizer o seguinte: essa análise terá realizado o seu intuito se fornecer àquele que aprende uma convicção firme da existência do inconsciente, se o capacitar, quando o material reprimido surge, a perceber em si mesmo coisas que de outra maneira seriam inacreditáveis para ele, e se lhe mostrar um primeiro exemplo da técnica que provou ser a única eficaz no trabalho analítico. Só isso não bastaria para sua instrução, mas contamos com que os estímulos que recebeu em sua própria análise não cessem quando esta termina, com que os processos de remodelamento do ego prossigam espontaneamente no indivíduo analisado e com que se faça uso de todas as experiências subsequentes nesse recém-adquirido sentido. Isso de fato ocorre e, na medida em que acontece, qualifica o indivíduo analisado para ser ele próprio analista. Né? Então, Freud está falando aqui que não bastaria, né, para a instrução, né, isso que se mostrou, né, ser o trabalho analítico, né, do modo, né, como Freud propõe ali, né, de uma análise. Ele vai dizer que é necessário, né, que nessa análise pessoal, né, ou dita didática, né, para esses que realmente querem se formar analistas, né, haja a utilização desses estímulos para que se prossiga nessa convicção, para que isso não suma, né, à medida que a pessoa já está analisada, né? Então, o que ele vai dizer esse remodelamento, né, algo ali que fala, né, dessa experiência com o inconsciente, isso permaneceria, né? E isso faria então com que aquele que deseja operar análises conseguiria assim se tornar um analista. Mas aqui a gente está ainda trabalhando nessa ordem da convicção. Esses são só algumas citações, né, em que aparece, né, a necessidade do analista se convencer da eficácia da psicanálise, da existência do inconsciente e divulgar a psicanálise para que ela possa se expandir. Isso era uma preocupação muito grande de Freud. Freud tinha essa preocupação da expansão da psicanálise, né? Nesse sentido, é que a gente precisa entender o contexto político institucional da época, né? Então, assim, coloquei aqui, né, não sei se todo mundo sabe, a partir de 1910, com a criação da Sociedade Psicanalítica de Viena, criou-se então a IPA, né, Associação Internacional de Psicanálise, e a IPA seria o principal órgão regulatório e de acreditação do mundo para a psicanálise, ou seja, uma associação mundial, né?
Os objetivos da IPA incluem a criação de novos grupos psicanalíticos, desenvolvendo formação e estabelecendo vínculos com outros órgãos. Organizam ainda um grande congresso bienal, e aí na Wikipédia, né, tem uma listagem de todos os países, acho que não as cidades, os países onde há ali, né, de 2 em 2 anos, esse encontro dessa associação, né? E ela é criada, então, com o intuito de regulação da formação. E todas as instituições psicanalíticas vinculadas a essa associação deveriam seguir regras rígidas na formação de novos analistas, né? E aí Lacan, né, acho que, enfim, é com a teoria que eu trabalho, né, por isso que eu trouxe aqui para vocês, ele em 1934 se filiou à Sociedade Psicanalítica de Paris, que foi a primeira associação psicanalítica francesa, fundada em 1926, ligada à IPA. E o seu rompimento posterior com essa sociedade, por volta de 1952, se deveu justamente à indisciplina dele, de Lacan, e de outros colegas também, a obedecerem a essa rigidez. A IPA queria impedir, por exemplo, que o Lacan fosse analista de data num certo momento ali, né? Ou seja, que ele tivesse permissão de atender e ensinar novos analistas, justamente por suas ideias consideradas não conservadoras. Então, Lacan, né, e isso é uma coisa que no campo lacaniano isso é muito falado, né, assim, Lacan não só critica a IPA, rompe com a IPA, né, vai falar ali sobre essa rigidez, né, e a gente tende a pensar ali que o campo lacaniano, ele é menos conservador, né, porque a IPA é conservadora, críticas, né, a IPA, mas salvando Freud, né, Freud é salvo, o problema é a IPA, e a gente tende a achar que a formação através das escolas é menos conservadora, né? E não é. Então, por que eu estou trazendo essas questões aqui, né? O Ernest Jones, ele foi um discípulo e amigo íntimo de Freud, e ele começou a praticar psicanálise em 1906. Foi conhecer Freud em 1908, então ele começa, né, a estudar psicanálise, a praticar, e só depois conhece Freud. E ele foi fundador, com o Putman, da Associação Psicanalítica Americana, composta de membros vindos do Canadá e da América inteira, né? E o Jones encontra o Ferenczi em Viena, em 1912, para falar da sua preocupação com as dissidências que vinham ocorrendo na época de pessoas próximas a eles e ao Freud, né? Como o Adler, né, que rompe ali com Freud em 1911, o Stickel e o Jung, que rompe em 12, né? Ou seja, tá nesse período de dissidências, né? E de muitas brigas, ou seja, essa questão, né, a formação, ela sempre foi um campo de disputa, a formação psicanalítica, né? Então, a gente precisa ter ideia disso, a gente precisa poder minimamente saber sobre isso, né? Não por fofoca, não porque é como ver uma novela, né, ler ali sobre a história da psicanálise, não se trata disso, mas para a gente pensar o contexto dessa tradição, né, e por que as coisas se estabeleceram assim e por que até hoje se sustentam assim. Então isso é importante da gente poder estudar com esse olhar, né. E aí o que o Jung propõe, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Na verdade, a questão com Ferenczi é essa, né? Haviam analistas que, a partir da teoria desenvolvida por Freud, e não sem a ajuda deles, né? Porque, por exemplo, Adler e Jung influenciaram bastante na teoria de Freud, né? Com ideias que o próprio Freud assume que eram deles, né? E eles criaram novos conceitos que foram julgados por Freud e outros discípulos como inadequados e conflituosos em relação à proposta freudiana, né? Então chega num determinado momento que o que eles estão propondo ali, Freud considera muito diferente do que seria a sua proposta, é uma leitura outra, né? E aí começam a haver divergências e eles acabam rompendo ali com a psicanálise e trabalhando numa via de chamada, né? O Adler chamou de psicologia individual e o Jung de psicologia analítica, né? E o Ernest Jones, em 1912, preocupado com essas rupturas, dissidências, propõe a Ferenczi a criação de um pequeno grupo composto de discípulos mais próximos de Freud, a fim de defender a causa analítica. Ferenczi acata a ideia, Freud apoia essa ideia,
E Jones funda o chamado Comitê Secreto, formado por Sandor Ferenczi, Otto Rank, Carl Abraham, Hans Sachs e, naturalmente, o Ernest Jones e o Freud. Tem uma tese de doutorado, que eu já comentei aqui num post, e que aborda a lacaniana, né? Quem ainda não conhece a aborda lacaniana, um grupo do qual eu faço parte. Tem alguns camaradas que estão aqui, eu acho, né? Assistindo também e, enfim, discutindo com a gente. E eles não, né, a gente, eu acho que também eu participei, agora eu não tô lembrando se eu participei dessa ou não, mas não importa, né, quem participou, importa que tá lá. A gente fez um podcast sobre essa tese, né, que eu vou mencionar aqui agora, que é da Maria Carolina de Araújo Antônio, que é uma antropóloga, que fez uma tese de doutorado em 2015, acho que alguns de vocês já devem ter lido, porque na época a gente comentou bastante, e ela fez um estudo etnográfico sobre as escolas de psicanálise, a sua estrutura e o seu funcionamento. Ela ficou 2 anos, acho que foi 2 anos, em 2 escolas de psicanálise lacanianas, né, são escolas, fazendo uma pesquisa, vendo como funciona, né, pegando ali, fazendo entrevistas, e a partir disso ela fez a tese dela, né. E aí, então, se vocês quiserem, tá no Google, é só vocês botarem o título, né? Então Maria Carolina de Araújo Antônio, e o nome da tese é A Ética do Desejo, estudo etnográfico da formação de psicanalistas em escolas lacanianas de psicanálise. Esse é o nome. E aí ela comenta sobre esse comitê secreto que foi ali fundado pelo Ernest Jones, né, junto com os discípulos de Freud, ele como discípulo. E aí eu vou citar, Antônio, tá? Um trecho dela. Ela vai citar a Rudinesco e o Plon, que vão afirmar que foi através de uma decisão tomada no seio do Comitê Secreto em dezembro de 1921 que o acesso à profissão de psicanalista foi definitivamente recusado aos homossexuais. Podemos compreender como... Isso é a Antônio falando. Podemos compreender como a heteronormatividade nos institutos de psicanálise está intimamente ligada à patologização da homossexualidade, à formalização e ao controle dos candidatos à formação de psicanalistas. A live vai ficar gravada, vou tentar deixá-la gravada, espero que o Instagram ajude. Então, só retomando, a normalização e ao controle dos candidatos à formação de psicanalistas. Atualmente, mesmo não havendo uma regra restritiva explícita nas instituições IPIstas ligadas à IPA, permanece a noção patologizante sobre a homossexualidade, constituindo-se quase como um poder paralelo aos diretores da IPA. Então, era um poder paralelo, era um comitê secreto, as pessoas não sabiam que esse comitê existia, mas esse comitê existia justamente para vigiar como estava se dando essa formação, para haver um controle, justamente por conta dessas dissidências, né? E daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. O problema não era só a dissidência, de um ou de outro, né? Então, o comitê secreto, frente às suspeitas e aos conflitos que suscitava, acabou sendo dissolvido em 1927. Mas a questão é que o controle institucional sobre as práticas dos associados, que impõe a submissão destes a determinações rígidas, indica os limites da autonomia com que cada psicanalista pode direcionar seu tratamento analítico, pode ser observado ainda hoje. Entre 1925 e 1933, com o objetivo de padronizar e regulamentar a prática analista e afastar da formação os transgressores, a IPA passou por reestruturações que resultaram na elaboração de uma série de medidas normativas. Vieram daí a obrigatoriedade da análise didática e da supervisão ao candidato à formação, a proibição aos psicanalistas de prestar atendimento a membros de sua família ou de uma mesma família, que a gente sabe que isso no início era muito comum, né? Freud analisou ali a filha, né, os pacientes, né, eram analisados por parentes, pessoas próximas, enfim, porque tinham poucos, mas também não haviam regras, né, essa que era a questão. E a IPA começa a estabelecer regras justamente para um certo funcionamento a partir da experiência que estava tendo até aquele momento, né. Também foi proibido ter envolvimento íntimo com analisandos,
que era uma coisa que acontecia, né? E a proibição de filiação e formação profissional de sujeitos psicóticos. E isso é algo, até hoje, né, uma questão dentro da formação em psicanálise, nas escolas também nas lacanianas, tá? Não só ligadas aí. As associações psicanalíticas que solicitam filiação à IPA passam, então, por uma rígida avaliação do cumprimento dessas exigências. Com isso, ela proíbe transgressões às regras técnicas da prática clínica e de formação de psicanalistas, postulando a obrigatoriedade de que todos se submetam a uma análise em que a duração, a periodicidade e o psicanalista de data sejam controlados e impostos por um sistema padronizado mundialmente. Os regimentos internos que orientam as associações de psicanalistas têm, portanto, a função de restringir e normatizar a formação com base na classificação de quem está ou não autorizado a tornar-se analista. Foi por divergir desses critérios e padrões de formação impostos pela IPA que Lacan rompe com ela e funda a Escola de Psicanálise. Psiquiatra de formação, Lacan defende, né, sua tese de doutorado em 1932, ano em que também inicia a sua análise didática com o Rudolf Lowenstein, a Sociedade Psicanalítica de Paris, que era uma instituição IPEísta. Lacan já era membro dela, interrompeu a sua análise didática sem ter sido nomeado analista de data. Ou seja, ele faz uma análise didática que era necessária, né, pelos padrões da IPA para que ele se tornasse analista e analista de data, ou seja, para que ele pudesse ser um professor, de certa forma. Isso que Freud chama de guia, né? Ou seja, ensinar, transmitir a psicanálise, né? Seja em aulas, né? Seja em seminários, que depois é o que ele vai propor, né? Seja na própria análise dita didática, né? E aí, então, Lacan já era membro, né, dessa sociedade quando interrompe a sua análise didática, né? Ele resolve parar, sem a análise dele ter terminado, e aí a sua nomeação dependia da autorização do Lowenstein, ou seja, do próprio analista, que nunca deu. Mesmo após 6 anos, o Lowenstein não considerou terminada a análise de Lacan, pois era a vez das ideias, principalmente no que concerne às regras técnicas da prática psicanalítica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Lowenstein, que era judeu, migra para os Estados Unidos, e o Lacan acaba conseguindo o título de data com a intervenção de alguns de seus aliados na sociedade. E pôde iniciar sua transmissão da psicanálise. Vocês veem como é uma questão política. É uma questão de uma certa luta, né, por lugar, por um certo poder, por um certo lugar de transmissão. Isso é desde sempre. Isso está dentro das escolas também, né? Isso não é uma questão da IPA, isso não é um problema da IPA, né? Então, a gente está travando muito. Peraí, deixa eu lá a internet aqui. E agora, melhorou? Esse agora melhorou mesmo. Me digam se está melhor do que estava antes, travando menos. Tá travando mais? Para eu poder continuar, alguém diz para mim. Então... Vou falando, então. Tá? Ainda travando? Gente... eu vou tentar... Voltou? Peraí, deixa eu tentar colocar aqui de novo. Vamos ver se agora funciona. Eu mudei a internet. Voltou? Mas tá melhor? Tá travando menos? Então tá. Então vamos fazer assim. Sem problema. Então... eu não sei onde eu parei. Minha voz não tá travando, né? Então tá. Tá. Então eu tava falando sobre a questão do... Que não era... Tem um ruído no fundo?
Peraí, gente. Agora melhorou. Vou continuar falando, porque aqui eu tô vendo que não tá travando, não sei do barulho, mas vamos... Peraí. Foi, gente. Acho que agora parou de travar, não parou? O que eu posso fazer é parar essa e tentar começar outra e ver se melhora. O que eu estava falando aqui, né, sobre esse ponto do Lacan. Vocês acham que agora tá indo? Tá. Então eu vou fechar essa e vou abrir uma outra, tá bom? Em seguida, e a gente faz assim. Vamos ver se melhora. Vê se vocês acham que ainda tá travando a voz, se melhorou. Eu mudei o negocinho do fone, mudei a internet. Acho que agora tá indo melhor, não tá? Vocês me digam. A gente tinha parado, né? Pena que cortou. É horrível isso. Corta porque a gente tá falando ali a ideia. Mas a gente tinha parado ali nessa parte, né? Quando o Lacan, ele... Ai, que bom, então, parou de travar. Quando o Lacan, ele sai, né, na verdade, quando o Lacan consegue, né, através ali de um certo conchavo, como a gente diz, né, se tornar analista de data, mesmo sem ter terminado a análise didática, dita didática, né. E aí é interessante, porque muitas vezes a gente não fala, né, dessas questões institucionais e políticas, né, que foram necessárias para o próprio sustento do Lacan, né, em determinado momento, e como foi a partir disso que ele foi conseguindo ali adeptos, né, porque a gente não pode achar que o Lacan começou ali do nada, né, e as pessoas começaram a assisti-lo e tudo, as pessoas já começavam a ter notícias, né, do que ele fazia, do que ele propunha, isso começava, né, a fazer um certo rebuliço, né, e também tinham pessoas ali, né, junto com ele, né, a Doutor, por exemplo, é uma delas, né, que sustenta ali, né, essa briga mesmo, né, por uma certa rigidez nessa formação, e eles então pensam uma sociedade diferente, onde haveria ali outros tipos de normas, né, de regras e de funcionamento e de própria formação, né. Então vocês percebam, né, retomando as citações anteriores de Freud, que uma análise didática tinha uma função que não era apenas preparar o analista ou o seu inconsciente para operar análises, tinha uma função de controle nessa formação, assim como os demais dispositivos do tripé. Considerar que na psicanálise não existam regras, né, porque a gente às vezes ouve isso, né, tem a IPA que coloca regras e ali, por exemplo, a formação em Lacan, né, lacaniana, não há essas regras, né, isso é ingênuo. O tripé, por exemplo, é uma norma, já é uma norma colocada, né? Então, mesmo que Lacan tenha criticado a IPA, vemos que sua função como órgão regulador visava evitar que ideias discordantes pudessem tirar a psicanálise do caminho traçado por Freud. Mais que isso, como Freud colocou na análise leiga, ele diz: quando ministramos aos nossos alunos instrução teórica em psicanálise, podemos ver quão pouca impressão lhes estamos causando para começar. Eles absorvem as teorias da análise tão friamente quanto outras abstrações com as quais são alimentados. Poucos deles, talvez, desejam ficar convencidos, mas não há qualquer vestígio de que estejam.
mas também exigimos que todo aquele que quiser praticar análise em outras pessoas se submeta ele próprio a uma análise. É quando eles realmente têm a experiência de que sua própria pessoa é afetada, ou antes sua própria mente, pelos processos afirmados pela análise, que adquirem as convicções pelas quais são ulteriormente orientados como analistas. Eu repeti, né? Já tinha falado dessa situação, mas aqui eu trouxe de novo. Por quê? Porque a gente vê o quanto Freud está preocupado, né, com essa convicção, justamente por isso. Porque tem algo dessa psicanálise se formando e ele precisa ter um certo controle disso que está se produzindo, né? E por que eu acho isso interessante? Porque quando há críticas ou algum questionamento que possa abalar uma certa convicção dos analistas sobre dada parte da teoria, o questionador é logo remetido à sua análise pessoal, né? A uma análise pessoal. Então, o que se diz para ele é, bom, mas vai perguntar isso na sua análise pessoal, trata disso na sua análise pessoal, né? E aí a gente pode pensar assim, né? Falam isso para não ter que responder, né? Ou é porque na análise pessoal eu vou aprender, né, teoricamente, a partir de um certo modelo, enfim. Mas como não se trata bem disso, né? Não é que a análise pessoal vai me dar uma certa resposta do que fazer com a minha dúvida, né? Mas porque ali na análise pessoal eu vou ser convencido, através de uma experiência, que é a psicanálise, de que ela funciona. E de que, então, ela funciona num certo modelo que não tem por que ser questionado. Essa é a questão, né? Então, a análise pessoal se torna, nesse discurso, um dispositivo engendrado numa certa luta por um certo poder para que a ordem estabelecida permaneça. Então, a gente tem uma certa tradição que é nos colocada, nos apresentada, lembrando dessa formação do tripé que eu falei, né, na primeira parte da live, onde a gente tem esses que estão no topo, que vão dirigir e vão nos dizer como deve ser uma formação, o que alguém deve fazer, né, para conseguir, né, se formar, para conseguir ali percorrer esse caminho. E a gente tem os que estão na base, não só os que estão começando, né, mas esses que não fazem parte de um certo discurso dominante, né, que não é propriamente só a questão de dominar, mas é a questão ali de dirigir, é a questão de decidir sobre o direcionamento da psicanálise, não dentro de instituições propriamente, mas de uma forma mais geral, no sentido de uma instituição, né? A psicanálise enquanto instituição, não instituições, né? Mas a psicanálise, né, tomada nessa dimensão institucional, como ela vai precisar ser sustentada a partir de um certo controle e de um certo poder que é estabelecido por esse discurso dado e dominante, né? Então, essa tradição, que é essa preocupação que Ernest Jones tinha, né, ela não pode ser quebrada, invadida, ela não pode ser questionada, né? E aí há uma certa disputa pela verdade, né? Então, quando a gente vê a coisa dada, posta pra gente, a gente entra, né? A gente está no meio disso, sem ter muita ideia do que a gente está fazendo ali, do que está relacionado a isso que nos é dito, né? Uma análise precisa do divã, senão não é uma análise. A gente não sabe de onde isso vem, como isso se construiu, por que foi dado assim, né? E quando a gente cai de paraquedas, a gente não percebe que nesses dogmas, de certa forma, porque são tomados como uma verdade, há uma certa disputa, né, por esse lugar da verdade. Para que isso seja, né, colocado de certo modo, né, a ser ali dado, né, como uma autoridade central, né, que é essa figura que o Freud toma, né? Então isso não pode ser questionado, né? Então, para a gente poder se formar melhor, né, entender melhor os argumentos em jogo, para ter substância na hora de argumentar e discutir, né, a gente precisa entender como isso se colocou, né, entender como a nossa formação, né, nos limita, nos delimita, nos determina, determinar não é uma palavra boa, mas nos impõe ali certas condições, né, e que essas condições muitas vezes não podem ser questionada, né. Nathalie colocou, Camila, eu pensava essa convicção no sentido de uma convicção do inconsciente, da existência do inconsciente. Mas essa leitura que você está fazendo parece justamente por isso. Porque se a gente lê o texto separado do contexto, se a gente não
não pensa esse texto articulado ao que estava acontecendo na época, a instituição psicanálise, né? Como é que estavam os analistas, como é que estava, né, esse movimento de expansão da psicanálise, e a gente lê frases, né? A gente perde a dimensão e acha que é uma convicção pura do inconsciente e do funcionamento de uma análise, como se tratasse apenas disso, né? E não dessa dimensão ali de uma certa regulação para se ter um domínio, para que a psicanálise pudesse se expandir nos termos de Freud, na tradição que Freud estabelece e que tem que ser assim. Então, quando alguns... Porque qual é o problema dentro de uma instituição, né? Quando alguém começa a propor uma coisa muito diferente daquilo que está estabelecido. Essa pessoa pode contaminar pessoas, né? Então, essa pessoa é enviada à sua análise pessoal para tratar, né, tratar do seu questionamento ali, justamente para que essa pessoa não contamine as demais, para que as outras pessoas não comecem a pensar de que faz sentido, que aquilo não está justificado, né? Faz sentido. Colocando, né, isso ali. A Natália perguntou, né, como então você pensa o lugar da análise pessoal na formação do analista? A análise pessoal, né, o Freud já dizia isso, o próprio Lacan também, tem uma questão ali, né, isso, né, o Freud vai pensar de uma forma, o Lacan vai estruturar melhor essa questão da análise pessoal e vai dizer que é necessário, né, passar por essa experiência, não propriamente para ter a dimensão do inconsciente, mas para que o analista seja afetado por um certo impasse da linguagem, porque o Lacan vai trabalhar com uma teoria que é a teoria do significante, né? E a partir desse impasse com a linguagem, né, que a gente tem, né, a gente é afetado por isso, né, que se produz numa análise através ali das intervenções, né, da interpretação, disso que vai se chamar de ato analítico. A partir disso, né, o analisante, ele pode, né, segundo o Lacan, né, desenvolver naquela análise, né, um certo desejo, que o Lacan vai falar desejo do analista, né, e ele vai dizer que é a partir disso que é possível pensar que no final de análise vai haver um analista. Agora, isso é o meu percurso de doutorado, que eu estou no começo. Então, assim, a gente pode mais para frente fazer, né, ali lives pensando melhor isso, estabelecendo direitinho, porque desejo do analista também é algo totalmente abstrato, né? Desejo do analista. É um desejo de quê? Vão dizer que não é um desejo de que haja análise propriamente, ou não é um desejo de curar, porque aí entra nessa questão do furor sanandi, que não pode, né? Não é o desejo do bem, e fica assim, desejo, é o desejo puro, né? E aí? É o quê? Né? Como é que isso se estabelece? Como é que isso se fala? Isso não é muito explicado, né? É dado, isso é assim, se forma aqui e faz assim, mas a gente não consegue ligar os pontos, né? Então, a análise pessoal né, para o Freud, estabelecida por conta disso, né, de que para ele é necessário uma certa convicção nisso que você disse, né, não está errado não, que há uma convicção do inconsciente, dessa dimensão do inconsciente, porque para Freud, né, apenas a teoria não seria completa, né, através da teoria não seria apenas com a teoria possível, né, haver essa afetação e haver ali esse encontro com algo da dimensão do inconsciente. Para quê? Para que o analista sustentasse operar análises e praticar a análise através de uma teoria tal como formulada pelo campo até aquele momento, né? E a gente pode pensar isso hoje em dia, que isso tem o seu lugar, né? De que é necessário haver uma análise pessoal para que o analista possa, né, experimentar essa dimensão e possa a partir disso sustentar, né, que essa dimensão também apareça para outros, né? E talvez o desejo de analista tivesse relacionado a isso, né? Acho que para o Lacan não é tão simples assim não, tá? Mas enfim, mais para frente a gente pode ver isso. E outra questão que eu acho que é o que vem com isso, né? Tem algo dessa dimensão da análise pessoal também, né? Que aparece muito, que é não confundir, né? Quando você atende uma pessoa, né? Se você é uma pessoa analisada, você não se confundiria com aquilo que está ouvindo, né? Porque se uma pessoa... É como se fosse assim, um analista muito neurótico, né? Ele não conseguiria ouvir bem e intervir bem. Mas isso está dado aonde? Essa que é a questão,
sabe? Porque, não sei vocês, assim, mas eu conheço muitos colegas, né, que estão ali na flor da neurose, né? E muitos anos de análise, e operam análises, né, e falam, e é isso, né? Análise é alguma coisa restrita, privada, né? A gente escuta o que alguns falam sobre a experiência com seus analisantes, enfim, né? E às vezes a gente escuta do analisante, né? Tô fazendo análise com fulano né, pra mim tá sendo uma experiência muito diferente, né? Tô vendo muitas coisas, bababá. E aí? A gente vai dizer o quê? Que se a pessoa é neurótica, né? Ou tem alguma coisa ali que esbarra em algo que ela tá ouvindo, ela não vai conseguir operar e por isso precisa de uma análise. Então, uma análise é preventiva? Se trata disso, né? Eu acho que é complicado a gente dizer que é por isso, apenas por isso, que a gente faz uma análise pessoal, né? Não necessariamente. Não se trata só disso, né? Agora, o que eu coloquei no início, na primeira parte da live, é que eu também acho complicado uma pessoa fazer análise apenas porque ela quer se tornar analista, né? E não haver ali uma questão, né? Não haver ali um sofrimento, algo que a pessoa queira trabalhar, né, na vida para que algo melhore, né? Nada faz questão ali. Eu acho que uma análise não é possível assim, né? Então, é isso, né? Todo mundo talvez tenha algo a dizer, a falar, né? Mas uma análise não se faz só porque alguém tem algo a dizer ou a falar. Isso não é propriamente uma análise, não é isso que vai caracterizar uma análise, né? Todo mundo sempre vai ter algo a dizer, né? E nem sempre todo mundo que faz análise, né? Nem todo mundo que chega numa análise tem ali o analista e deita no divã, nem todo mundo vai passar por uma análise, né? Uma análise é algo muito específico que vai depender, né, de uma leitura que se faz sobre o caso, que vai depender, né, disso que o Lacan chama de ato analítico, de uma certa intervenção, né, que tenha ali um certo funcionamento diferente, né, de outras intervenções, né? É uma intervenção que vai fazer uma certa afetação, isso que o Lacan chama de corte. Enfim, isso também eu não vou tratar aqui. Eu trabalhei isso, né, quando eu fiz aquele curso ano passado sobre a clínica, né, freudiana e lacaniana, né? A gente trabalhou bastante, foram 15 horas de curso. Então a gente trabalhou extensivamente ali, né, como Freud começa a pensar a psicanálise, depois vem o Lacan, os conceitos principais dentro da clínica, como é uma operação na clínica lacaniana, né? O que significa, né, essa intervenção, esse ato, trabalhamos a noção de estratégia, a gente trabalhou bastante coisa, né? E a partir disso, né, o curso ficou gravado, algumas pessoas até ainda estão adquirindo hoje, né, por hoje, enfim, mas aí a questão como, né, a gente pensar a dimensão da análise pessoal nisso, nessa formação, né? A que isso serviria? Dizer ali, né, que é propriamente para que não se confunda, é pensar que haveria a possibilidade de uma certa purificação através de uma análise pessoal, né? E isso é algo que o próprio Lacan criticava, dizer que não era por aí, né? Então essa ideia de que é através de uma análise pessoal que você vai ouvir melhor o outro, o Lacan trabalhava essa ideia, criticava essa ideia, não passa por aí, né? Agora você vê que tem vários pontos do porquê uma análise pessoal numa formação, né? Agora o ponto que não é muito dito, conversado, é o que eu estou trazendo aqui hoje, sobre esse ponto ali institucional, sobre a importância da análise didática, né? E hoje em dia como é visto como análise pessoal, né? Para que haja ali uma não quebra com essa tradição, um não questionamento desse discurso dado e dominante, né? Então, dizer que falta análise a alguém que questiona é o mesmo que dizer que lhe falta convicção e, portanto, compromisso com esse discurso dominante, né? Contudo, como Lacan apontava, e diremos que Freud também, a crítica é extremamente importante ao avanço de uma teoria, né? Mas naquele momento da história da psicanálise, né, que eu trouxe para vocês na primeira parte da live, né, com a fragilidade e o começo de expansão mundial, as críticas ou dissidências mostravam-se muito perigosas à proposta freudiana. Só que até hoje, mais de 100 anos depois, né, a gente se mantém numa mesma apreensão
Eu não sei se vocês têm essa dimensão, que quando há, né, uma colocação em xeque da psicanálise, seja por um discurso de fora da psicanálise ou mesmo de dentro, e isso toma uma dimensão maior, os analistas começam com um certo alarmismo, né? Cuidado, isso não é psicanálise, né? Fiquem atentos, né? Cuidado com essa ideia. É sempre uma colocação, né? Para que as pessoas fiquem ali, né? Muito apreensivas, com uma possibilidade de ruptura, né? Porque é disso que se trata. Que é isso que eu falei, né? É uma luta pela verdade, né? Quem vai deter e qual a verdade que vai reger o nosso campo, né? Não fiquem achando que é sem verdade. Sempre é uma verdade que está em jogo, né? E aí, essa apreensão, né, que se fica no campo dificulta os debates que podem, de certa forma, promover mudanças positivas para o nosso campo, né? E aí o positivo, eu estou me referindo, né, a uma psicanálise mais crítica de si mesma, porque a gente tem uma dificuldade de criticar o próprio campo, né? E é interessante porque, às vezes, o campo lacaniano critica a IPA, né? Critica a teoria do ego, critica a teoria das relações objetais, mas não se critica, né? E uma psicanálise mais justa, né? Que não apenas produza aberturas ditas pontuais, né? Como a gente começa a ver uma certa discussão aparecer nesse momento, e seria interessante pensar por que nesse momento que essa discussão aparece, não antes, né? Sobre, por exemplo, bolsas de estudo em escolas de psicanálise, né? Que algumas escolas começam a pensar nessas bolsas, né? É preciso entender que incluir, por exemplo, as minorias, né, é importante, mas ela não muda por si só, né, a estrutura elitista e preconceituosa que promove violências, como a gente tem na psicanálise, né? Então, é preciso um certo fôlego coletivo e uma pauta colocada seriamente para se pensar uma reestruturação de modo que todo o campo possa ter lugar nas decisões que concernem a todos, né? E isso não é fácil, por quê? Porque abala o que já está dado desde a época de Freud, essa tradição, né? Então, a gente tem que pensar se é possível uma psicanálise que, de fato, sobreviva a uma reestruturação, né, de modo a mexer, né, em certas regras ou certos dogmas, né, que são colocados e que, como eu postei no TBT de hoje, são neurotizantes, né? São neurotizantes, por exemplo, acreditar que, bom, se eu não tenho um divã, eu não posso ser analista, né, se chega um paciente e tem uma suposição de psicose, não pode deitar no divã, se não usa tempo lógico, né, não é análise lacaniana, no sentido ali de fazer certos cortes, ou, enfim, né, começa a haver certas regras e a gente começa a ficar desesperado se a gente está fazendo certo ou errado, porque não tem uma clareza do que se fazer. Né? Essa é a verdade da formação do nosso campo, né? No sentido de que isso está dado, né? É sempre algo muito aberto, muito abstrato, onde se diz ali que cada um vai aprender e se diz que, bom, vá para a sua análise pessoal, porque lá você vai ter um certo direcionamento a partir de um modelo. Não se fala modelo, até porque o Lacan critica, né, essa ideia, né, de utilizar o analista como modelo, mas é isso que acaba acontecendo, porque se é na análise que eu vou encontrar o que fazer, o que eu vou encontrar o que fazer é através do que o outro faz comigo, e eu vou repetir, né? Então, é muito complicado a gente pensar que a gente não pode, né, ter uma clareza teórica, conceitual e conversar sobre isso, porque a gente diz que não é dessa ordem, né? É o que eu escuto muito assim, não, mas falar sobre o inconsciente não é apreensível, não é dessa ordem, né? Não há como explicar ali o processo de uma análise, né? Isso é muito complicado, porque é necessário que o outro saiba o que fazer. Isso precisa ser dito, né? Hoje eu ainda ouvi ali sobre supervisão, que a supervisão é para escutar o outro, né? E aí, às vezes, a análise também é para escutar o outro. Então, são posições onde se escuta, o outro ali fala, e se o analista não intervém, não se faz nada com aquilo. Nada, né? Então, quantas vezes a gente, às vezes, né,
eu já passei por isso, talvez vocês também, não sei, né? Mas de estar ali, né, em certas situações, seja análise pessoal, seja supervisão, seja dentro de escola, com estudo, a gente está ali e a sensação é que nada ali muda, ou que a gente não recebe nada de uma forma a fazer alguma coisa com aquilo, a poder, né, entender o que está acontecendo ali, ou o que tá se produzindo ali, né? E a gente precisa ter notícia disso nesses espaços. E muitas vezes a gente não tem, porque se a gente acha que é só escutar, que é só, enfim, devolver alguma coisa de vez em quando, né, bem pontual, mas falar quase nada, né, que também tem essa ideia que as pessoas se formam assim, né, de que, bom, se fala muito não é psicanálise, né, o analista ele não está ali para conversar, ou então o analista ele não está ali para dizer o que o outro deve fazer, no sentido ali de se a pessoa pergunta, o analista tem que ficar em silêncio, não pode dizer nada, né? Senão seria responder à demanda. Tem muitas frases, muitas construções ali problemáticas, né? E que fazem com que o analista fique rígido, né? E de certa forma neurotizado, né? E sem conseguir ali falar, abrir a boca, né? Fazer uma certa intervenção, né? E quando há essa intervenção, às vezes pode ser de uma forma muito violenta, né? Por quê? Porque está sustentado numa teoria que muitas vezes é violenta, né? Então, a gente na borda lacaniana agora, né, está estudando alguns textos de Freud, passamos por um texto, né, de 1908, que é a moral sexual civilizada, e a doença nervosa moderna, né, que é um texto bem problemático do Freud, né, com construções ali bem violentas, né, e se a gente reproduz isso na análise, é um problema, né? Agora, como isso precisa ser questionado de alguma forma? Então, trouxe aqui muito pontualmente para vocês hoje, né, essa questão, né, da análise pessoal. Tem algumas perguntas que vocês foram fazendo, acho que dá para a gente trabalhar algumas. Se vocês tiverem algumas, coloquem aqui também, né, porque aí a gente vai trabalhando primeiro as que vocês põem aqui. O Lucas botou, né? A formação da analista nesses termos que escutamos acaba mostrando como a relação com o saber fica no nível de uma sese, de uma purificação necessária. Bem complicado todo esse caminho de rituais. Pois né? E para quem está começando, quem está na base dessa formação piramidal, né, fica achando que em algum momento ele vai saber. Que o problema é que, como ele está começando, ele não sabe porque ele está começando, e não porque isso não é dito, claramente, né? E aí vem essa ideia, né, de que um analista não se faz com menos de 30, 35 anos, 40 anos, cada um diz uma idade, né? Porque precisa acumular experiência. Então, sempre tem essa ideia do que depois eu vou saber, vai chegar lá, mas não é depois eu vou saber porque eu preciso ter um percurso de estudo para saber, né? É porque é colocado ali que eu não tenho como ter acesso a um estudo que vai me dizer o que fazer desde o início. Como deveria ser, né? Deveríamos discutir na formação, talvez até na formação em psicologia, porque muitas instituições, né, muitas graduações de psicologia formam pessoas que vão trabalhar com teoria psicanalítica, assim que saem, ou em estágios. E essas pessoas estão produzindo análises. Às vezes ali, sem saber muito o que está acontecendo, né? E não é discutido. Não é discutido, por exemplo, o que fazer no início, né? Como ali vai combinar, né, um certo contrato, né, como isso é feito, o que faz com as faltas, o que faz com a questão do dinheiro. Tem essa live do dinheiro que depois eu deixo lá no meu stories para vocês, né, sobre a questão do dinheiro em psicanálise, que foi a primeira, né, que eu fiz aqui. Então fica tudo muito solto, né, e a gente fica com muito medo de fazer besteira, né, porque é assim, e é colocado pra gente como se fosse certo que a gente fosse fazer besteira, porque a gente está começando. E não porque não nos é dado uma formação adequada para que a gente possa entender o que a gente está fazendo desde o início. Isso seria fundamental, né? Então, não uma formação justa a gente não ter ideia do que está sendo colocado ou do porquê, né,
que as coisas são estabelecidas como são. Não temos ideia. Precisaríamos ter. Né? Isso precisaria ser dito, ser transmitido, né? Se a gente fala de uma transmissão da psicanálise. E não é isso que acontece, né? Então, enfim, né? Acho que a gente pode... Se vocês tiverem questões, coloquem aqui, porque a gente vai discutindo um pouco. Acho que a gente pode ter aí mais meia hora, talvez, tá? Então, vou ler uma primeira aqui, tá? Que alguém mandou. É uma pergunta difícil ali de responder, né? O que sugerir para quem vai se formar em psicologia daqui a um ano? A formação é solitária, né? Tem um podcast também da Borda Lacaniana, né? Se vocês colocarem no Google BordaCast, vocês vão achar, né? E no BordaCast a gente fez um podcast, né, sobre o que dizer aos jovens analistas, né? E isso é importante, né? Aqui a Esperança falou, né? Sim, como se essa angústia fosse parte imprescindível desse processo. Exatamente, né? A gente, essa noção de angústia, né, é colocada como indispensável numa formação, né? Porque esse que está começando, ele vai ficar angustiado mesmo, porque isso faz parte, né? E numa análise também, né? Então, numa análise fica o analista que teme não saber o que está fazendo, angustiado, e o analisante, muitas vezes angustiado, porque se produz ali essa angústia como necessária ao processo, né? Então, às vezes ali, né, é um silêncio constrangedor, né? E o analista sustenta porque tem que angustiar para que haja análise, né? E isso é muito complicado, né? Porque uma pessoa angustiada não consegue produzir, né? Então, não é dessa angústia que se trata, né? Tem alguma coisa ali que, se a pessoa fica angustiada, né? Porque ela tem questões, né, na vida, né? Essa angústia se produz não porque é natural, não significa isso, né? Mas porque ela estando ali, né, em determinados contextos, relações, discursos, né? Essa angústia é produzida. E achar que numa análise ela tem que se produzir ainda mais ou tem que se intensificar para que daí haja trabalho, é complicado, né? Essa afirmação. A Denise botou: o que você pensa sobre as salas com espelho que algumas instituições de formação utilizam? Eu não sei se tem, né, essas salas com espelho numa formação que seria em psicanálise. Não sei, não conheço, né? Também não sei o que pensar nesse sentido, assim. Não sei se daria para dizer concordo, discordo, é bom, é ruim. Eu acho importante entender qual é a proposta. Por quê? Eles acham o quê com isso, né? Que se coloca ali as pessoas para conversar e pessoas assistindo, elas vão aprender o que fazer através do modelo. É como ir para uma análise pessoal e achar que você tem que ficar atenta a como o seu analista faz com você, porque aí você vai saber como fazer com o outro, né? Então, não muda muito, né? Assim, a estrutura se mantém assim, né? Uma coisa que acontece em psicanálise, né, que já acontecia na época de Freud, antes da psicanálise, é essa apresentação de pacientes que tem em psicanálise, né? Eu acho muito complicado, né? Principalmente porque fica muitas vezes algo ali do tipo, vamos ver como se entrevista um paciente, né? E essa exposição que se faz do paciente, não acho só que seja por uma questão ali, né, de apresentação de paciente, mas também já fiz um post sobre isso, né? Como muitas vezes os colegas fazem, às vezes até lives, falando dos seus pacientes, contando história dos pacientes. E é bizarro como a gente adora falar do sigilo, né? E sei lá, tem que atender de fone, né? Ninguém pode ouvir. E na hora de falar ali, sai de uma forma assim como se não fosse nada demais, sabe? Então a gente tem que estar mais atento a isso, né? Porque a formação, né, ela implica ali uma responsabilidade com o outro colega que está se formando com a gente e com os nossos analisantes, enfim, né? Se a gente quer chamar paciente. Então a gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso e saber que quando a gente abre a boca,
a gente está falando, né, sobre algo, nesse caso falando sobre alguém, né, sobre a história de alguém que era sigiloso, e outra coisa é quando a gente ali está transmitindo a psicanálise para colegas, né, e às vezes a gente fala coisas ali sem pensar muito sobre isso que está sendo dito, né. Então acho que a gente precisa ter uma responsabilidade quando a gente está se propondo a transmitir, né. O Lucas, Camila, o que nós que fazemos parte do campo, seja aqueles que estão no início ou não do percurso, podem fazer para tentar quebrar ou reestruturar essa lógica piramidal? Isso é uma questão, né? Assim, não há nada que alguém possa fazer isolado, né? Falei disso numa apresentação que depois eu vou colocar para vocês, né? Que eu acho que quem tiver interesse, sobre a formação do analista, sobre a questão da política, né, a noção de política, psicanálise e liberdade, e falei bastante sobre a questão do autorizar-se analista, né, e sobre o campo, né, e essa apresentação, o texto, vai sair na próxima revista da Borda Lacaniana, né, então, que vai ser só sobre psicanálise política, né, vai ter esse tema e vai ter vários artigos ali dos colegas falando sobre isso, mas é complicado, né? A gente achar que a gente pode fazer alguma coisa de uma forma isolada, sozinho, né? Que eu aqui vou me rebelar. Não, assim, não muda nada, né? A gente vê, por exemplo, ali, né? Teve essa grande polêmica sobre o bacharelado em psicanálise, né? Que foi ali colocado pelo MEC e os analistas começaram a falar. E muitos falaram assim, bom, isso não vai dar em nada, né? Isso ficou ali, os analistas dizem não concordo, isso não é psicanálise e não vai dar em nada. E de fato, a maioria das vezes é isso, não dá em nada, né? Primeiro que a gente não tem força. Você vê ali, a coisa foi discutida entre os analistas experientes, né? Assim, ditos desse discurso ali, né? Que a gente pode pensar no topo da pirâmide, né? E é isso, né? O bacharel provavelmente vai passar, vai continuar, né? O problema não é só bacharel, temos aí, né? Psicanálise, instituições psicanalíticas coaching, psicanalíticas religiosas já há muito tempo, né? E agora veio o bacharel e enfim, isso ficou mais aberto, né? Mas isso sempre esteve, né? E é isso. Isso se produz e a gente precisa pensar por que isso se produz. Se produz porque não há, na verdade, uma regra sobre isso. É tudo muito solto, é tudo muito aberto, né? Cada um faz o que quer. E nisso é muito difícil, por quê? Porque a psicanálise fala muito mal dos grupos, né? Essa ideia, por exemplo, né, que está realmente no Freud e no Lacan, né? Que temos que tomar cuidado com o efeito imaginário do grupo, né? Que o grupo é alguma coisa ali que produz uma identificação, isso é perigoso. E isso é muito complicado, né? Porque não nos formamos sozinhos. Essa foi a pergunta também do colega, né? O que sugerir para quem vai se formar em psicologia? A formação é solitária? Não é, né? Não é. A gente vê aqui a preocupação de Freud dentro do chamada, né, instituição psicanalítica, né? Informar analistas e não tem nada de solitário nisso, né? E quando há um solitário que pode ali, né, se desgarrar do rebanho, isso é colocado como uma questão. Então, não tem nada de solitário na formação, né? O que tem de solitário na formação são essas falas, né? De que é você, a partir de você, a partir da sua própria análise. E aí fica, né? Muito individualizado. E aí é como se essa coisa do singular, né? Cada um vai fazer seu percurso por si mesmo, né? Então fica essa ideia ali. E uma solidão que a gente sente, né? Quando se forma, mas não só. Depois de muitos anos a gente continua sentindo. Por quê? Porque é um campo que é muito deficiente em debates, em discussões, porque isso depende de grupo, isso depende de se juntar, né? Isso depende ali de poder fazer ali um grupo, né? Que se sustente ali diferença, mas não nesse termo, né? Que se diz a psicanálise se preocupa com as diferenças, sustenta a diferença. Não se trata disso, porque você vê, né? Sustenta a diferença, mas não consegue estar junto e diz que isso é ruim. É muito, muito difícil, né?
essa ideia ali do grupo e da discussão em grupo, né? Então a gente avança muito pouco, temos muitos colegas, né, que se formam muito angustiados. Então, para quem está se formando, né, uma certa recomendação é que possa, né, estar em grupos, né? Em grupos que vão ler coisas interessantes que você acha interessante, que vão fazer certas discussões, né? Dentro da própria psicanálise ou também com outros campos, né? Mas que vão estar interessados ali em pesquisar, em investigar, né? Temos que nos tornar mais investigativos, né? Sobre o que estamos ali propondo, fazendo, tentando entender o porquê. Por que isso se colocou, se estabeleceu assim? É quase como um exercício que a gente tem que fazer de questionar isso que se produz, né? Porque a gente está muito acostumado a tomar como uma verdade, é assim e pronto, né? A gente não pergunta, mas por que é assim? Né? Por que se uma pessoa... Por que se eu digo, né, que uma pessoa vai deitar no divã, ela vai surtar se é psicótico? Por quê? Não há outra possibilidade, né? O que o divã faz com essa pessoa que faz com que se produza isso? Ou seja, né, é necessário. Porque quando a gente toma, então não posso, né? A gente vai se colocando em certas regras que podem não fazer sentido para os casos, né? E faz com que nós fiquemos ali, né, muito limitados nas intervenções, nas possibilidades de intervir ali, né? Então, acho que a formação não é solitária. Temos, né, que quando vamos nos formar, eu acho, né, estar nos grupos para ter esse apoio para a angústia, apoio para pensarmos o que é possível fazer nesse momento, né? Criar redes de contatos é importantíssimo, né? Então, ter ali, né, pessoas com quem trocar, com quem dizer ali, né, que vai começar a atender, mas também, né, que está participando, de certa forma, dessas discussões, né? Então, acho isso fundamental, né? E entender, acho que isso é também importante, logo que a gente se forma, assim, que a culpa, digamos assim, que a gente sente, a angústia, a culpa que a gente sente, né? Isso tem a ver com a formação e não com a gente. Porque assim, a gente escuta as coisas e fala assim, cara, não estou entendendo nada. Muitas coisas que a gente escuta realmente não estão dizendo nada. Então como é que a gente vai entender se a coisa não está sendo dita? Às vezes são frases com construções que não têm lógica. São frases soltas, não querem dizer nada. E isso eu acho muito interessante. Quem está se formando agora está menos contaminado com esse pacto de silêncio que tem dentro da formação de aceitar as coisas sem questionar. Então, são pessoas que têm perguntas muito mais interessantes a ser feitas, sabe? E que às vezes perguntam achando que, caraca, que pergunta idiota, né? Não vou fazer. Não... São perguntas interessantíssimas porque colocam em xeque certos gaps que tem na formação, né? E na própria construção teórica, né? Por exemplo, mas como é que você pensou de sair daqui e chegar aqui? Como é que foi isso? Assim, eu não entendi esse percurso. Isso obriga a pessoa que está falando a parar para pensar realmente como é que ela fez esse percurso. E às vezes isso não tem uma resposta. Porque foi uma construção totalmente arbitrária que não tem fundamento, não tem lógica, né? Então, esse, né, que está começando, às vezes é mais questionador, né, e denuncia uma certa falta ali, né, de contextualização, né, de encadeamento disso que está sendo produzido. E isso é muito importante. Então não fiquem achando que vocês estão errados, que vocês não sabem, que, né, que a formação de vocês foi ruim porque vocês não deram conta, né? Claro que cada um vai ter que realmente correr atrás, infelizmente, de uma forma às vezes solitária, né? Porque é assim que se produz. E o que o colega perguntou o que fazer, né? Isso eu não tenho uma resposta. Sinceramente, eu não tenho uma resposta, assim. O que eu digo não façam isoladamente, porque não é por aí, né? Se torna uma exposição, a pessoa ali, né, fica às vezes perseguida, e não tem porquê, né? Entrar num certo combate individual, né? Dizendo ali que não concorda, que as coisas têm que mudar, não se trata disso, né? Mas de pensar através, né, de grupos, através, né, de possibilidades, de espaços que são possíveis, né?
mudanças ali, né? E como isso vai se construindo. Agora, é algo que realmente demanda um certo tempo, né? Nunca vai ser de uma hora para outra nada, nenhuma mudança, ainda mais num campo que tem uma tradição tão forte, né? Agora, a ideia também não é que temos que acabar com a psicanálise, romper com tudo e fazer algo do zero. Não se trata disso. Não se trata disso, né? O que temos funciona como tratamento, né? Agora, nem tudo. Essa que é a questão, né? Muitas coisas precisam ser questionadas, né? Teoricamente, tecnicamente, em Freud, em Lacan também, né? Então, é isso. A gente está aberto ali para, talvez, certas possibilidades de modificação, né? Mas isso precisa realmente ser trabalhado numa dimensão muito maior do que alguém chegar e dizer ali que não concordo, não é assim. Isso não vai se produzir dessa forma, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, vão colocando, gente. Deixa eu passar para a próxima, né? Então, né, outra pergunta foi sobre se existiria algum protocolo, né, na formação do analista em Lacan e como é que fica essa questão do autorizar-se de si mesmo, né? E aí, como a gente conversou um pouquinho aqui, tem essa apresentação que eu fiz, né, sobre a questão do autorizar-se, que eu vou mandar para vocês, né? Existem, sim, normas, né, dentro das escolas de psicanálise, não é... a IPA era cheia de normas e com Lacan isso não se constrói, não é assim, né? Existem normas e o tripé é mantido, por exemplo, em Lacan, né? E um peso grande é dado a essa análise pessoal. Como vimos aqui, né, alguns motivos, mas também será o Lacan a construir uma teoria acerca do fim de análise, né? Porque em Freud isso está muito aberto. Freud termina... a análise terminável e interminável, né, esse texto de 37, com uma abertura ali, né, se haveria possibilidade desse fim de análise, como isso seria determinado, né, para Freud isso não era uma questão tão estruturada como vai ser para o Lacan, né. E aí, né, essa teoria acerca do fim da análise e de que por esse processo advém, né, do lado do analisante um analista, mesmo que esse não vá operar análises, né, então Lacan coloca dessa forma, né, tem algo ali que fica complicado nisso, confuso nisso, né, como alguém se torna analista se não vai operar análise, se a gente parte, né, do entendimento que para se dizer que houve um analista, foi necessário uma certa intervenção e a gente recolhe o efeito daquilo que foi, né. Então, tanto o sujeito, a gente vai dizer, né, que houve ali a produção de um inconsciente, houve a produção desse sujeito, né, através de uma articulação significante, e a gente também vai dizer que houve um analista, né, por um recolhimento que a gente faz de efeitos de uma certa intervenção ou intervenções, né. Então é complicado, né, essa colocação de Lacan, isso para mim é uma questão que eu quero talvez entrar, né, na pesquisa do doutorado. Lacan dá peso também à estrutura de formação das escolas, né? Então, nos outros escritos, principalmente, tem muitos textos falando ali sobre a formação do psicanalista, né? E Lacan também dá peso aos dispositivos aos quais os analistas vão recorrer em sua formação, como o passe e o cartel, né? Eu realmente não sei sobre o cartel, né? Nunca estudei muito cartel. Então, sei ali básico do básico, né? Então, realmente não sei qual seria a diferença em termos de efeito, né? Porque a estrutura a gente sabe que é diferente, mas em termos de efeito, a diferença entre um cartel, por exemplo, um grupo de estudo, né? Que alguém diga, vou montar um cartel, ou diga, vou montar um grupo de estudo, terminado, qual o efeito? Qual a diferença de efeito entre cartel e grupo de estudo? Se não tem diferença, por que muda o nome? Né? Isso me chama a atenção, né? E aí, além disso, tem o passe, né? Que é alguma coisa que hoje é utilizado dentro de algumas escolas, outras não mais, né? O passe foi uma questão na própria época do Lacan, né? Também é um objeto de estudo no meu doutorado, né? E por enquanto, assim, o que eu posso falar, né? Da proposta de Lacan com passe, que é bem diferente do que hoje em dia é feito ainda em algumas instituições, né?
Os analistas, eles ficam muito vidrados em assistir testemunhos para aprender algo ali, né? E às vezes, como alguma coisa que se assiste, né? Quase como uma novela, comentando posteriormente quais os passes foram mais legais, os mais chatos, como se fosse alguma coisa ali assistindo uma TV, né? Ou enfim. A proposta do Lacan não era, né, que através do passe você fosse aprender alguma coisa sobre a sua análise ou sobre a formação. Não seria bem por aí, né? Agora, a proposta de Lacan tinha, sim, com o passe, uma relação com a transmissão da psicanálise, né? E como essa transmissão se daria para fora da escola, né? E atingiria ali outras sociedades, inclusive, e aí também vem uma questão política, né, de Lacan, inclusive dele tá ali querendo, né, que o que ele dissesse fosse expandido para as instituições ipeístas, né? Ele tinha essa leitura, né? Então ele diz, mesmo quem não concorda com a gente teria que ter acesso aos testemunhos de passe, né? Então ele tem essa visada ali, né? Não era alguma coisa que ele estava propondo, né? Uma formação fechada, as escolas, né? Sem se comunicar com as sociedades ipeístas, não se tratava disso, né? Mas veja, embora Lacan tenha criticado a IPA, né? A regulação da psicanálise pelas escolas continua, né? Esses dispositivos que ele cria também servem a isso, tanto o cartel quanto o passe, né? E isso tá naquela tese, né, da Maria Antônia, que eu falei com vocês na primeira parte da live. E o Millet, por exemplo, né, isso está lá na tese, né, através da... Voltou. Deu uma travada horrível agora que eu vi. O Millet, né, através da Associação Mundial de Psicanálise, né, que regula e controla o que as instituições vinculadas vão trabalhar teoricamente por um tempo determinado, né? Então vocês veem que tem ali uma autoridade central, né, que é o Millet, que dirige essa Associação Mundial de Psicanálise, a AMP, e as instituições ligadas à AMP, né, se unem, de certa forma, né, sobre um tema comum que é decidido por essa autoridade central. Então, a gente tem, né, ali um certo controle, né, uma certa regulação, não é sem isso, né? E talvez a formação não seja sem isso. A questão não é essa, né? A questão é como essa regulação, né, ou essa colocação de como a formação tem que se dar, isso não passa por todos. Isso não é decidido, ou isso não é transmitido como essas decisões são feitas. Simplesmente se coloca e se acata, né? E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Com essa questão do bacharelado em psicanálise, né? O que eu ouvi mais lives, ou enfim, dizendo ali sobre a não regulamentação da psicanálise. Ou seja, já se parte de um pressuposto que a psicanálise não será ou não deve ser regulamentada, e a coisa já fala disso, da não regulamentação. Ou seja, já é tratado, né? Não como vamos falar sobre a regulamentação, vamos falar sobre a não regulamentação. Não é a mesma coisa. Não sei se vocês percebem a diferença entre falar sobre regulamentar, não falar sobre regulamentar, mas falar sobre a regulamentação que está sendo proposta, né? Ou falar sobre a não regulamentação. Já se coloca alguma coisa de saída, né? E isso o que é mostrado ao campo, né? É uma tentativa ali de angariar, né, pessoas que comprem essa ideia de que não deve regulamentar, mas sem que isso seja questionado. Ou seja, a ideia não é regulamentar ou não regulamentar. Não se trata disso. Mas discutir sobre o que está se produzindo, né? Por que está querendo se regulamentar? O que está em questão nisso, né? O que já há de regulamentação na psicanálise? A psicanálise, ela já faz uma certa regulamentação, né? Sem passar pelo Estado, né? Passa pelo Estado quando estamos na dimensão do psicólogo, como estamos respondendo como psicólogo e não como psicanalistas, né? E precisamos disso, isso é uma questão, né? Por quê? Porque para estarmos na instituição, em instituições, né?
para estarmos nessa dimensão legalizada, né, de atuação, por exemplo, dentro de uma instituição, de fazer um concurso público, não podemos fazer como psicanalistas. Precisamos da psicologia, precisamos dessa ligação com o Estado, que nos reconheça enquanto profissional, senão não podemos estar ali. Então, olha como é frágil o nosso campo psicanalítico, né? Como nos dá pouco nesse sentido, né? E nós, muitas vezes, não pensamos sobre isso, né? Tem algumas outras questões, mas são bem laterais ali a questão. E aí, eu não sei, gente. Se vocês não tiverem mais questões, a gente pode ficar por aqui. Agradeço quem ficou até agora, né? Vou dar uma olhada só se tem alguma pergunta, alguma questão que eu deixei passar. O Maurício perguntou: o que acha de psicanalistas influencers que possuem respostas para tudo? Isso está em todos os campos, não é só uma questão da psicanálise, né? A gente tem, por exemplo, o grande problema do Instagram, né? Que, bom, vou falar aqui, mas enfim, né? Porque é isso, né? Temos que estar ali sempre fazendo, né, vídeos, os textos, né, não são prioridade, uma certa transmissão, né, é necessário sempre alguma coisa da ordem dessa imagem, né, mas muitas vezes ali o conteúdo, né, fica muito mais lateral, né, e é complicado quando se fica só nisso, né. Eu acho que é necessário ali realmente poder utilizar a tecnologia, poder utilizar isso que é nos colocado, né, de uma forma ali a promover uma transmissão séria, né, rigorosa, que tem um certo compromisso, né, uma clareza nisso que está propondo, né, porque senão cai nessa dimensão de que é psicanálise, mas pode ser qualquer outra coisa, né, não tem diferença ali, então... Bom, só estou voltando aqui para ver se tem... essa eu já tinha respondido. Então tá, gente, foi isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, quem vai ver essa live depois também quiser mandar no direct alguma questão e tal, a gente se fala, tá? E aí, só lembrando do grupo de estudo, que a gente começa no próximo dia 8 de março, né? Vamos começar lendo, o primeiro encontro vai ser ali muito mais, a gente não vai pegar no texto do Freud, né, propriamente. Eu separei, mentira, a gente vai pegar assim, mas não é naqueles textos que a gente vai estudar posteriormente. A gente vai pegar outros onde o Freud fala sobre a questão do texto e a leitura de um texto, a censura de um texto. Porque o que eu quero a gente vai preparar a nossa leitura. Vai ser um primeiro encontro para a gente preparar a nossa leitura, ou seja, a gente vai se preparar para ler um texto, porque ler um texto não é só pegar, abrir um livro e começar a ler, né? Isso não é propriamente uma leitura. A leitura exige pensamento, exige crítica e exige que a gente esteja atento ali não só às palavras, à forma como está sendo construída, mas ao contexto disso que está se dizendo, né? Então a gente vai se preparar para ler o texto de Freud. Essa é a minha proposta no primeiro encontro que a gente vai ter, né? A partir do segundo encontro a gente vai pegar trechos da autobiografia de Freud, que vai nos preparar para começar a ler esses textos mais neurológicos, enfim, que é o texto das afasias, né? E depois ali o projeto, que eu acho um texto lá muito importante, porque tem pontos ali que vão ser sustentados por Freud até o final da teoria dele, né? Coisas ali que não se modificam e eu acho que a gente precisa passar por isso, né? E depois, por último, vamos pegar a interpretação dos sonhos. São textos gigantes, né? A afasia menos, mas projeto, né? Interpretação dos sonhos gigantescos. Não vamos conseguir ler tudo, porque eu acho mais importante a gente chegar até mais ou menos julho, né? Lendo partes que eu acho essenciais do texto, e aí vocês podem ir lendo, né? Ali, né, vão lendo e a gente vai discutindo, né, mas pegar pontos ali essenciais para a gente fazer essa leitura, né, de como o Freud vai passar de um aparelho neuronal para um aparelho psíquico e o que disso, de certa forma, permanece, como certas ideias vão sendo vinculadas e principalmente os autores que Freud vai citando, né, e aí eu vou fazer um exercício com vocês, porque muitas vezes também eu já li esses textos e eu não fui procurar quem eram aqueles autores, né. Fiz uma postagem, acho que foi ontem, sobre um autor ali que a gente leu, né, na Moral Sexual Civilizada,
E eu não tinha me deparado ali quem era esse autor, não parei para pesquisar e tal. E quando a gente para pesquisar, né, a gente vê coisas ali que a gente se surpreende, porque às vezes a gente tem uma noção de que o Freud tirou aquilo dele e do atendimento com as histéricas, né? E muitos dos conceitos de Freud, a teoria de Freud, ele tira de outros autores, né, que antes dele já estavam estudando aquilo, de interlocutores, pessoas ali às vezes de fora da psicanálise, né? E isso é muito importante. Então, acho que a gente vai seguir nesse percurso, vamos até julho. Depois de julho, né, vamos provavelmente ter um outro módulo. Não sei ainda que textos vamos pegar, mas vamos pensando nisso, né? Mas aí convido quem quiser fazer, tem no post, né, mostrando ali, ou quem quiser me mandar direct para perguntar como faz para se inscrever, eu mando o formulário de inscrição para participar a partir do dia 8, vai ser todas as terças-feiras, de 7 a 8h30 da noite, vai ficar gravado. E aí, cada semana, eu mando a gravação para quem for participar, porque às vezes tem pessoas ali que não vão poder acompanhar tudo no dia, ou enfim. E aí, então, para não se perder nessa leitura que a gente vai fazer até julho, tá bom? Então tá, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom?